Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade. Claro enigma. Mas, afinal, o que é a poesia? Quem é o poeta? Que mistério é esse que envolve textos que traduzem a ternura mais cotidiana ou a revolta mais forte possível? São textos que trabalham com sentimento, com emoções, com questionamentos sociais. O que é a poesia? O Odisseia de hoje traz Marcelo Brandão, poeta aqui de Volta Redonda, para a gente conversar um pouco sobre esse universo. E já que citamos Drummond, mais um trechinho. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Oi, Marcelo, fala um pouquinho sobre o seu trabalho para a gente, se apresenta, por favor. Que bom você estar aqui. Obrigado, agradeço o convite, a oportunidade de falar de poesia, de falar do meu trabalho. Me chamo Marcelo Brandão, sou formado, sou professor de História e há aproximadamente 10 anos me iniciei nessa aventura literária aí no mundo das palavras. E a cada novo texto, a cada nova poesia, uma nova descoberta, um novo Marcelo surge, faz com que surjam novas pessoas também a cada leitor, né? Porque, como eu disse, eu acredito muito nesse poder da poesia, no poder da palavra, que faz com que a gente se redescubra, se reinvente, né? Se enxergue de maneira diferente. E é bastante gratificante, assim, tem me trazido oportunidades, tem me aberto portas, né? Então eu acho, e sem falar que o poeta, ele é um fomentador de cultura, de arte, né? E em tempos tão conturbados como que nós temos vivido recentemente, né? Com essa coisa toda de pandemia, de Covid, de distanciamento, né? É uma maneira da gente continuar se mantendo próximos aí. A poesia tem essa coisa de abraçar, né? Sem tocar muitas vezes, e em outras situações também. Não só ela toca, como dá um solavanco, né? E o legal é isso, porque a poesia, ela aproxima, ela cria um laço, e não necessariamente ela te toca fisicamente, mas em alguns momentos ela chega a tocar fisicamente, porque desperta sensações, sentimentos, né? E é tão interessante, porque desde o verso livre, a rima, tem várias formas de composição, né, Marcelo? Eu queria que você contasse pra gente em que momento da sua vida, em que situação que você olhou para a poesia, ou a poesia olhou para você e te escolheu, falando, é aqui, é dessa mão que eu quero saltar para a folha de papel. Sim, me lembro. Como eu falei na minha apresentação, foi há uns 10 anos atrás, quando ocorreu a situação de que eu me mudei de Volta Redonda, fui morar no Rio de Janeiro, né? Foi a minha, vamos dizer, a minha primeira experiência assim, fora do ninho, né? Então foi aquela situação de descoberta de um mundo novo, e eu sempre tive uma ligação bem estreita com a arte de alguma maneira. Só que a literatura em si nunca foi algo assim tão próximo, né? Mas com a minha graduação, aí a gente acaba se familiarizando mais com o mundo da leitura, foi onde eu comecei a me exercitar mais nesse sentido, e na época eu gostava bastante de desenhar, de criar e tudo, só que, como eu falei, aquele mundo novo, aquela gama de novas possibilidades fizeram com que eu também quisesse experimentar algo novo em mim. E aí foi nisso que foi sem querer, era no meu caderno mesmo de estudos, meu caderno que eu usava para estudar, que eu anotava os meus resumos e tudo. Quando eu percebi, foi uma coisa assim muito natural, eu não tive
um empurrão, um incentivo de ninguém. O que eu sempre tive desde aqui, já em Volta Redonda, eram referências nesse sentido. Já tinham amigos que produziam, que escreviam poesia, né? E aí aquilo, vamos dizer, fez com que eu me familiarizasse um pouco mais. Não era uma coisa assim lá tão estranha, mas quando eu me vi fazendo, escrevendo poesia, foi uma coisa muito natural, assim. Eu não premeditei, eu não, digamos que o fato que me ocorreu foi essa mudança, né? Essa mudança de ares aí fez com que eu também quisesse experimentar algo novo. E a minha matéria-prima, vamos dizer assim, para a poesia, para a produção dos meus textos, ela lá atrás e até hoje é assim. Eu sou uma pessoa muito observadora. Sabe? Então eu costumo brincar que a minha matéria-prima são as pessoas. Eu em todo tempo eu observo como que as pessoas interagem, a maneira que elas falam, o que elas dizem, né? E eu acabei desenvolvendo dentro da minha escrita uma forma bastante natural de lidar com isso, no sentido de que às vezes eu escrevo textos e pessoas que eu nunca vi, mas que me seguem em redes sociais, às vezes me chamam, né, por mensagem para dizer: nossa, aquele poema que você escreveu, parece que nós estávamos conversando, eu estava passando por uma situação assim, sabe? Você escreveu aquilo e foi tão bom ler, porque foi como eu falei, eu acho que eu fui no meio do caminho. Eu percebo que a sociedade, de maneira geral, a gente tem vivido num mundo assim de muita cobrança, né? A gente tem que ser um monte de coisa antes de... Tem que ser vencedor em tudo. Exato. Onde é que estão as pessoas nesse mundo que confessam seus erros? Já dizia o Fernando Pessoa, né? Tipo isso. E aí, sendo esse cara que observa e que me coloco em observação também, eu percebo que muitas das vezes o que a gente quer é um conforto, um alento, como se alguém estivesse ali nos ouvindo, né? E aí eu consegui e tenho conseguido desenvolver uma escrita nesse sentido. Os meus textos, eles falam muito do cotidiano, falam muito de coisas que nos acontecem, mas de uma maneira assim, sem dolo, sabe? Eu não coloco culpa, eu não coloco pesar naquela fala, por mais que às vezes ela seja assim, um pouco mais dura, um pouco mais triste, mas eu tenho uma escrita que é acolhedora. É libertadora também, né? Sim, porque a pessoa, ao ler aquilo e ao se identificar, ela deixa de se sentir sozinha, ela deixa de se sentir culpada e por aí vai. E é tão interessante isso que você fala, que muita gente que você nunca viu na vida se identifica com aquela poesia. Aí a gente relembra novamente Fernando Pessoa, né? Que o poeta é um fingidor, finge tão completamente, sim, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as que ele teve, mas só as que ele não tem. E é muito interessante isso, porque cada vez que a gente lê um poema, a gente tem um olhar, a gente olha para as nossas dores, as dores do outro, as dores do mundo. Se lembra de alguém, de alguma situação e interage com aquilo de acordo com o que aquela leitura trouxe. É bem isso mesmo que acontece, assim, eu acho bastante interessante. Quais são as suas influências de leitura? Algum poeta marcante para você, ou que você destacaria? Porque essa meninada que vai ver esse vídeo está descobrindo a poesia, né? E descobrir a poesia é uma tarefa tão ousada quanto escrever. Por coincidência ou não, porque eu não acredito muito nelas, como eu falei, a minha ida ao Rio há 10 anos atrás, aí chegando na cidade, né, óbvio, para viver, para morar, mas cheguei turista, né, tudo é novidade, aquela coisa toda. Eu me lembro que uma das coisas que me marcaram muito foi ali na praia de Copacabana, onde tem uma estátua de Drummond sentada e tal, e naquele banco ele se sentava de fato. A estátua, ela não está ali assim por né, como eu disse, por um mero acaso. Ele vivia mesmo ali, tem inclusive diferentes fotos na internet de diferentes momentos dele naquele mesmo banco, então por isso ele foi colocado ali. Então Drummond acabou sendo um cara assim que num primeiro momento, digamos que tenha sido a minha primeira referência. E eu sou um cara assim, eu gosto de enaltecer muito o que nós temos, sabe? Tanto a nível de país como a nível regional. Então eu me espelho bastante nos nossos escritores brasileiros. O primeiro deles, e para mim
por que não o maior de todos é Drummond, gosto muito de Leminski, Manuel de Barros, Carolina Maria de Jesus, Cora Coralina, tem, no caso aqui, nas minhas referências de cidade, né? Gosto muito do que você escreve, gosto muito do trabalho do Giglio, gosto muito das poesias do Dio Costa. São todos amigos aqui da região, Aniele Carraro, pessoas aqui da região da cidade de Volta Redonda que já há anos movimentam essa cena, sabe, de Regina Vilarinhos, tem muita gente. Eu aproveito até para ressaltar um professor recente falecido, que foi da rede aqui, né, de Volta Redonda, faleceu esse ano, também um poeta maravilhoso, Josemir, né, Josemir Tadeu, também uma referência incrível, ou seja, a Cidade do Aço também produz poesia. Sim. No meio do aço tem coração. Volta Redonda é uma cidade bastante rica, não, na ciência, na tecnologia, em cultura, nos esportes e por aí vai. Você falou um pouco sobre esse processo de escrita, de observação. Se um desses meninos estão começando a descobrir a poesia, esses meninos e meninas, perguntasse um pouco mais sobre o processo de escrita, o que você falaria para ele em relação à leitura, a escrever, ao exercício? Porque tem um termo muito legal que um amigo da filosofia disse, que a poesia também é escrevivência. Você escreve e vive a escrita, cria mundos possíveis. Como que você vê isso, Marcelo? O que você falaria para esses meninos e meninas? O que eu diria para quem está começando agora, né, para quem está se sentindo atraído pelo mundo das palavras, digamos que talvez tenha sido o que eu aprendi na marra. Assim, e o que eu aprendi me percebendo no meio desse jogo de observação, de escrevivência, gostei do termo, eu entendi que no início, lá atrás, quando eu produzia os meus textos, eu tinha uma preocupação muito grande. Por exemplo, eu escrevia algo agora, aí eu ficava assim, tipo, o que será que a Fran vai achar? O que será que fulano vai achar? E aí aquilo me impedia de mostrar, sabe, de divulgar aquilo, porque eu ficava muito preso a essa opinião de um terceiro. Com o passar do tempo, eu fui trabalhando isso em mim e eu fui percebendo o seguinte, que às vezes tinham textos que eu escrevia assim, que eu estava explodindo de felicidade. Aí eu ia, publicava, uma pessoa lia e se sentia extremamente triste. Então, no meio disso, o que eu percebi? Foi que, por mais que a gente queira passar uma mensagem, o ato da leitura, principalmente da leitura em poesia, que é uma expressão artística, né? Ela permite ao leitor que essa leitura seja absorvida da maneira com que ele vê o mundo, não com que o poeta vê. Entende? Então eu percebi que é justamente um processo de continuidade, como a poesia, de certa maneira, ela é uma espécie de obra aberta. Entende? Porque é meu enquanto eu guardo. A partir do momento em que eu publico, a partir do momento em que eu a recito em um sarau, a poesia é de quem a recebe e cada um vai recebê-la de uma maneira. Poemas são pássaros. Sim. Então o que ocorre? No sentido de conselho, eu falo hoje para quem está começando a escrever, para que se desprenda desse ego. Escreva e mostre. Porque é interessante, a gente está falando de arte, e arte é isso, né, cara? É esse impacto, é uma linguagem, é uma forma de comunicação. Então, muitas vezes eu gosto de um incômodo, sabe? De tirar a pessoa do lugar, de dar um chacoalhão. E outras vezes eu vou lá, faço um carinho, dou um abraço. Às vezes no mesmo texto eu faço as duas coisas. Eu começo sendo duro e acabo acolhendo, ou eu começo acolhendo e acabo sendo duro, para que assim que a pessoa terminar de fazer aquela leitura, aquilo ficar na cabeça dela, ficar martelando. Eu acho que poesia, ao menos para mim, e aí no sentido de dar um conselho, né, alguém, que é o que você me pediu, eu gosto de encarar como arte. E aí, encarando como arte, fica isso, sabe? Tipo, se permita essa liberdade que a poesia dá, sabe? Tanto de se incomodar como de se acomodar, sabe? Eu acho bastante interessante. E vão ocorrer as duas situações.
Então, tipo, para quem está começando agora, não se assuste. É isso mesmo, vocês vão tocar pessoas. O poeta, ele toca pessoas. Com palavras, com a voz, às vezes com os dois. Tem poetas que interagem muito de maneira visual, por exemplo, Leminski, que foi uma referência que eu citei. Leminski, nas noites de Curitiba, de São Paulo, e muitas vezes ele saía com grupos de pichadores, fazia poesia visual, sabe? Fazia colagens e colocava lá cartazes com dizeres assim fortes, chamativos. Aquele popular lambe, né, que coloca nas ruas. O chamado lambe-lambe, é isso mesmo. Marcelo, para a gente poder, a conversa é tão boa, mas a gente tem que encaminhar, né, para fazer algumas considerações finais. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem, falasse do fundo do seu coração o que é a poesia, para essa meninada poder sentir. Claro que isso foi falado o tempo todo na conversa, mas para a gente arrematar isso e declamasse um poema seu, por favor. Com prazer. Bom, eu entendo poesia acima de tudo como uma linguagem, né? E eu gosto de, justamente para ser alguém, por isso que ela ganha muitas vezes, como eu falei, esse caráter assim revolucionário, essa coisa de romper, né? Eu gosto disso, e nesse sentido gosto muito da poesia de Manuel de Barros, porque é um cara que ele, né, usa muito dos neologismos, ele inventa palavras que às vezes você nunca viu, mas que ao ouvi-la você entende perfeitamente o que ele está dizendo. Por quê? Porque ele trabalha essa coisa da liberdade, sabe? E eu gosto da poesia como uma coisa que aglutina, que aglomera. Por isso que eu estou de novo falando assim, essa coisa desse caráter revolucionário, que estamos num momento de afastamento, né? E a poesia é uma aglomeração de ideias, sentimentos. Exatamente isso. E aí nessa hora eu gosto, porque eu gosto assim de gente, eu gosto de calor. Sim. Sabe? Então a poesia para mim é isso. Poesia é sangue, é vivência, é escrevivência. Eu gostei muito do termo, de repente sai até algum texto a respeito disso. O Chico, que é o meu amigo que usa bastante esse termo, ele vai gostar quando assistir. Sim. E aí nesse sentido eu preparei aqui um texto que gostaria de poder falar para vocês aqui. Com licença, só um minuto. Então, gente, a gente aproveita, né, para reforçar que a poesia, ela existe no cotidiano, no dia a dia, né? Então, vamos ler o mundo, vamos ler os nossos sentimentos, olhar o outro com afeto, com transgressão também, é libertador. Sim, podemos? Sim. Quando você aprende a olhar o mundo com amor, o amor também olha para você. Às vezes a coisa demora, pois não entendemos que tudo é uma questão de troca e que é preciso compreender. Quando você aprende a escutar o mundo com amor, o amor também escuta você. É preciso ser atento às sutilezas e que muitas vezes é só uma questão de tempo para a coisa desejada acontecer. Quando você aprende a falar do mundo e para o mundo com amor, o amor também fala de você e com você. É preciso ter humildade e sabedoria para saber abaixar a cabeça e, quando ou se necessário, também a erguer. Olhar é ver, escutar é ouvir, falar é dizer. O amor é lição que se aprende ao ensinar e que se ensina ao aprender. O amor é teoria posta em prática, é o sentido da vida e do viver. Obrigada, Marcelo. Agradecemos a todos vocês. O Odisseia, uma viagem pela leitura, volta em um novo episódio. E sobre as bênçãos de Drummond e todos os poetas, nosso muito obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar para os alunos, de falar para o mundo, né, de falar de poesia. Sou muito grato, espero que venham outras e sucesso aí ao canal. Continua nessa luta aí pela educação, pela arte, que isso é muito importante, é bastante necessário. Obrigado a todos aí que nos ouviram. Obrigada.